consegue melhor? O Roger consegue passar desta semana, Elia? Eu acho que passa dessa semana. Você sabe, eu acho que passa. Eu acho que passa porque tem algum bastidor aí que eu acho legal a gente poder compartilhar com os nossos espectadores e com as nossas espectadoras do Show do Esporte. O bastidor diz respeito ao seguinte, e essa notícia muito de cocheira. Pode vir o presidente R. Macis desmentir, mas eu tenho certeza. Ele já falou com o Dorival. Não é que mandou emissário. Ele, R. Macis, já falou. E aí, Dorival, você tá bem? Você tá com saudade? E não sei o quê. Ou seja, tem um grupo já se movimentando. Só tem um problema nesse caso todo aí, que é o Roger estar empregado. E o Dorival é um cara muito ético. O Dorival não vai fazer absolutamente nada enquanto o Roger estiver empregado. Então, é claro que o Dorival atende o telefone do presidente. Outra coisa, será que o Dorival quer assumir o São Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que a proposta do São Paulo para o Dorival é irrecusável. E propostas irrecusáveis foram feitas para serem aceitas. Então, volta a falar dessa questão do Roger. Aí o que acontece? Pode ser que não tenha sido o presidente que ligou, mas passaram o telefone pro presidente, entendeu? Tipo, fala aqui, Dorival, que saudades, não sei o que e tal. Aí o presidente tá aqui do lado, por acaso o presidente tá aqui do lado. E claro que é uma sondagem direta pro Dorival voltar. Só que tem um detalhe, não participou dessa sondagem quem? O Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol. Mas quem manda mais no momento desse? O presidente Por exemplo, manda. terça-feira, Copa do Brasil, joga em casa contra o Juventude. Se não ganhar, cai. Isso que eu tô falando. Será que ele passa dessa semana? Se não ganhar na Copa do Brasil, terça-feira, cai. Aí não tem jeito. Não tem jeito. O diretor de futebol fala assim, eu quero, não tem querer. Não tem querer. Aí eu te garanto, porque tá numa situação onde até se ele ganhar, ele pode cair. Até ganhando, ele pode cair. O Roger é muito triste essa constatação, mas o Roger é um treinador que chegou ao São Paulo demitido. Como ele chegou ao São Paulo contra a vontade dos torcedores, porque os caras não queriam que tivesse mandado embora o Crespo, eles queriam que não tivesse o Crespo. Mas aí tava desconfortável a situação do Crespo. Todo mundo achava que o Crespo, todo mundo dentro do São Paulo, que o Crespo já tinha chegado no limite, que o Crespo não trabalhava tanto quanto imaginavam que tinha que trabalhar. Lembra que nós já falamos por aqui que tem que ter 12, 13 horas por dia de CT, tem que esquentar a cadeira, tem que pensar, tem que cobrar, tem que saber trazer. O bastidor do São Paulo é o seguinte, já houve o contato com o Dorival ético, falou, tô com saudades, um abraço, espero que vocês fiquem bem e não tocou no assunto, porque o Dorival é sério, ele é sério. Ele não... Dorival é o seguinte, só agora trazendo pra linguagem atual, modernona, é o seguinte, você tem um celular, aí você vai lá, posta uma foto sua, aí vai lá e põe foguinho. Aí você, opa, não tá comprometido, foguinho não, tchau. Entendeu? Mas Dorival é ético. Ético, agradeceu, que legal, não curtiu o foguinho. Mas eu tô aqui, tô indo agora, tô aqui em Santa Catarina, tô acabando de fazer uma trilha, e tá tudo bem, e não toca no assunto profissional. E assim foi. Não. E falando em não vai ficar, o São Paulo pode perder um de seus principais jogadores dos últimos anos, né? O Arboleda já se foi, né, rapaziada? Luciano é outro que pode deixar o clube do Morumbi, já que está na mira do futebol árabe. Deve chegar a oferta por ele no meio do ano. O atacante renovou recentemente seu contrato com o São Paulo, no vínculo válido até o final de 2028, com possibilidade de renovação automática até 2029, caso ele cumpra ali as metas estipuladas no contrato, tá? Mas a tendência é que o Luciano não cumpra seu contrato até o final não, viu? Fontes próximas ao jogador já confirmam sondagens de clubes do exterior. Essas sondagens já acontecem desde o início desse ano. E a fonte afirma que tem mais de um time interessado em Luciano, tá? E que certamente chegará uma proposta oficial pelo atacante na janela do meio do ano. Luciano é alvo do futebol árabe desde 2023, quando ele recusou uma proposta vinda do Damak FC, se eu não estiver enganado. A proposta que era na casa dos 25 milhões de reais para o São Paulo, tá? Foi recusada, mas o Luciano quis ficar no São Paulo justamente para conquistar um título. E foi o que aconteceu, né? Ele recusou a proposta, permaneceu, fez o gol decisivo no clássico contra o Corinthians no jogo de ida da semifinal, e o São Paulo conquistou a Copa do Brasil, muito por conta daquele gol chorado do Luciano lá no Neoquímica Arena, né? Se chegar uma proposta boa pro Luciano no meio do ano, o que deve acontecer? Você venderia o atacante, nosso camisa 10? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vira e mexe, o Luciano tem ali seu nome ventilado fora do São Paulo, né? Já chegou inclusive a quase jogar no Santos, numa troca envolvendo o Guilherme, atacante do Santos, que era do Santos, vindo pro clube do Morumbi e tal. Cruzeiro, Vasco, entre outros clubes também já sondaram a situação do Luciano. Será que é o fim do atacante aí, que hoje é o 16º maior artilheiro da história do São Paulo, o 3º maior artilheiro do século XXI pelo clube do Morumbi? Será que vai acabar a passagem dele neste ano? É uma resposta que a gente só vai ter nos próximos meses, tá? Mas a proposta, ela deve chegar. O Luciano tá feliz no São Paulo, mas a fase atual do time em si, da política do clube, nos bastidores, é uma situação que qualquer jogador repense a sua continuidade, e isso é muito normal. O Luciano chegou aqui em 2020, tá?
tem mais de 100 gols pelo clube, quase 110 gols pelo clube, entre altos e baixos, muito mais altos do que baixo, conquistou a confiança da torcida, né? É um jogador que para muitos é ídolo do clube, sim, para outros não, né? Mas faz parte. Acho que questão de ídolo é uma questão geracional. Para quem é mais velho, vai falar assim que o Luciano nunca é ídolo do São Paulo, porque ele viu o Zete, ele viu Palinha, ele viu Miller, ele viu esses caras grandões, Raí, por aí vai, né? Mas para quem, por exemplo, nasceu em 2005, 2008, o Luciano é ídolo, porque o São Paulo hoje é carente de ídolos. E o Luciano é um jogador que mais se aproxima ali de uma idolatria. Ele, o Caleri, né? O Arboleda jogou toda a idolatria no lixo, mas Luciano e Caleri hoje dá pra considerar sim, ainda mais pra geração mais nova, que são ídolos e faz parte, é engraçado. E o Diego Fernandes confirmou que fez uma proposta oficial ao São Paulo ali, ainda não falou se é SAF, se é apenas aporte financeiro, nada do tipo, mas parece que ele terá um forte concorrente ali na parada, viu, nação? Um grupo empresarial quer investir no São Paulo muito em breve. A informação bombástica foi trazida aí pelo conselheiro Marcelo Pepe, no canal 3 Zagueiros, se não estiver enganado aqui no YouTube mesmo. O Marcelo afirma que já foi enviado um e-mail para a presidência do clube em relação ao interesse desse grupo de empresários, e esse grupo é um dos 5 maiores grupos empresariais do Brasil, e eles querem investir no São Paulo. O nome desse grupo não foi revelado pelo conselheiro, muito menos a área de atuação, né? Tá tudo mantido em segredo, sigilo, a 7 chaves, mas o Marcelo Pepe, ele afirma que existe sim esse interesse. Você falou que você conhece muito empresário, você não falaria com o empresário para tentar alguma coisa com o São Paulo? Eu pedi, tenho um e-mail que eu já encaminhei ali acho que vou entregar para o presidente, acho que essa semana, de um grupo que quer investir no São Paulo, né? Opa! Tá lá. E aí eu não tô aqui para fazer de vaidade, a pessoa que tem que tratar disso é o presidente. E eu não preciso nem ir na reunião, porque é para o São Paulo, não é para mim, eu não tenho interesse. O meu interesse é que o São Paulo reviva os melhores tempos. Acho que vão entregar para o presidente agora, eu encaminhei. Um grupo sério, um grupo grande, né? Agora, vamos ver se a proposta é concreta, né? E se, analisando tudo, é uma boa para o São Paulo, né? Deixamos o melhor para o final, então, breaking news aqui. Consegue compartilhar com a gente qual que é o ramo desse grupo por cima, só para deixar aquele gostinho de não quero mais? Não posso. Não posso porque foi um amigo meu que me procurou, né? Fala, olha, não sei o que, eu sei que você gosta, não sei o quê. E vou te falar uma coisa, eu sou um... Coincidentemente ou não, o interesse surge justamente ali após a confirmação da oferta de Diego Fernandes. Na verdade, a diretoria tricolor nega que o Diego fez uma proposta, mas o empresário diz que enviou essa oferta no dia 6 de abril, dia do lançamento ali do primeiro episódio do São Paulo Day. Agora surge um novo grupo de interessado ali, a diretoria negou, o Diego Fernandes reafirmou, agora surge um grupo interessado em investir no São Paulo, vamos aguardar. Então já são 2 interessados em investir no tricolor. Vamos ver se aquela velha arada do Conselho Deliberativo, aqueles dinossauros, vão deixar alguém ali investir. E para investir, os caras vão querer ter autonomia. E aí que eu acho que o negócio vai barrar, né? Resta saber se essa questão aí do grupo de investidor ali, o grupo empresarial, se é um aporte financeiro, se é uma SAF, o que é? Uma parceria? Ainda não sabemos, mas a tendência é que a gente saberá nos próximos meses. Dentro do São Paulo, notícia, queria demitir o Roger Machado ontem mesmo. Ele se reuniu, segundo informações, com o Rafinha e também o Rui Costa. E os caras acalmaram o Harry Maciço. Demitir não. O trabalho aqui tá bom, precisa de tempo. Precisamos de tempo para trabalhar Roger Machado e tal. O Harry Maciço até aceitou o fico do Roger Machado e não bateu o martelo para demitir o Roger Machado ontem. Mas agora o bicho pegou depois que ele não demitiu. Já chegamos lá. O Rui Costa já falou, segundo a informação do blog de São Paulo, ele falou que não fica no São Paulo se o Roger Machado for demitido. Então você pega a visão. Nós temos hoje um Rui Costa
que é um diretor duvidoso, questionável pra caramba de futebol, um cara que contratou 65 jogadores em 6 anos de São Paulo, um cara que na hora da demissão do Crespo, na hora dele tirar um 10, trazendo um técnico bastante rodado, campeãozaço, ele trouxe um cara igual o Roger Machado, dividiu no meio a torcida, perdeu o elenco, o público, bilheteria, ele perde a confiança do torcedor são paulino, que é a engrenagem que carrega o São Paulo nos últimos anos. Quando o Rui Costa dá essa peitada, ele perde o torcedor. O torcedor hoje pede o Roger Machado fora. Mas na mesma moeda, no mesmo impacto, ele perde também o Rui Costa fora do São Paulo. O Rafinha tá pegando uma beirada aí e também sendo criticado junto. Porque o Rafinha teria sido um dos caras que ajudou a demitir o Crespo. Então o torcedor São Paulo não engole a história. Nós temos agora aí um Rui Costa peitando o Harry Macis com essa petulância toda, dizendo, se o Roger for demitido, eu irei também, e o Harry Macis aceitando ali o Rui Costa num primeiro momento, não demitindo ali o Roger Machado num primeiro momento, e se complicando completamente com o pessoal ali dos conselheiros, dos caras que querem eleger o Harry Macis na próxima eleição para presidente. O Harry Macis, ele assumiu o São Paulo numa condição de interino. Ele era o vice-presidente de Júlio Casares. Quando o Casares se afasta porque ia sofrer impeachment, o Harry Macis ele vem e assume o São Paulo de maneira interina. Um tapa-buraco, um cara que vai ficar por enquanto, até ter a próxima eleição. E aí o Harry Macis, ele tinha dito que não queria se reeleger. Agora ele já fala que ele quer se eleger. Ele quer fazer parte ali da presidência, sendo um cara votado pelos conselheiros. Então, pense na parte política agora. Se o Harry Macis ele quer ser eleito no São Paulo, ele tem que rezar a cartilha daqueles conselheiros que vão votar nele ou não. Se ele quer ter os caras para ele, para ser colocado como presidente do São Paulo, acabando esse ano aqui, acabando esse mandato de interino, ele tem que demitir o Roger Machado e também o Rui Costa. Então, ele ficou numa sinuca de bico, ele ficou ali. Rui Costa vai sair, nossa, o que eu faço agora? Pensou o Harry Macis. Mas os conselheiros, a pressão tá fortíssima. Então, a informação que eu tenho é que o Roger Machado já caiu. Não vai ficar nem Roger e nem Rui Costa. Rafinha também pode ser demitido agora. O São Paulo joga terça-feira agora pela Copa do Brasil e ainda teremos um Roger Machado. Mas, não sendo uma vitória convincente, perceba, 2-1 pro São Paulo, 1-0 pro São Paulo, nem é convincente. Se o São Paulo não tiver uma vitória convincente, é possível que agora mesmo caia na terça-feira, hoje é domingo, caia na terça-feira agora Roger Machado. Roger Machado vai cair. Se empatar ou perder, cai agora. Se ele ganhar, ele deve cair no próximo jogo. Então ele vai cair. Isso aqui, todas as notícias estão cravando isso. Então, quando o Harry Macis demitir o Rui Costa, o Roger Machado, ele demite o Rui Costa junto, que já falou que nem ficaria no... Agora você chega simplesmente e troca o Rui Costa, vai trocar por quem? Quem é o cara que vem pro lugar do Rui Costa para ser o diretor de futebol de Dorival? Esse é o ponto. Não é que chegaria um diretor novo no São Paulo. Chegaria um diretor novo pro lugar para trabalhar com Dorival e com o elenco que lá tem. Então o São Paulo, na hora que chegar um cara novo, ele pedir dinheiro para investir em futebol, o São Paulo pode chegar e falar, não tenho. Portanto, pegar um Marcos Braz, que seria um universo maravilhoso, um mundo maravilhoso para você trabalhar. O Marcos Braz fez um trabalho formidável no Flamengo, fez um trabalho excelente no Remo, agora tá desempregado. Então você trazer o Marcos Braz, beleza, mas e quando ele chegar e disser, eu quero 100 milhões no futebol para trazer jogadores? O São Paulo não vai investir. Não é que o São Paulo não vai ter, ele não irá investir. Portanto, começa a surgir o nome fortíssimo de Leonardo. Leonardo, lateral esquerdo do São Paulo, que eu não gosto nem de chamar de lateral esquerdo, e ele acaba virando meia de forma relâmpago. Depois que virou meia, foi pro Milan, joga na seleção brasileira, nós vimos muito de Leonardo brilhando no Milan e também seleção brasileira. Um cara monstruoso, um cara que da parte técnica de campo sempre foi exemplar, e quando ele vira manager, ele trabalha em times como Milan e também como Paris Saint-Germain. Foi o tipo de cara que no Milan ele tinha super elenco, no Paris Saint-Germain ele tinha um elenco até que bom, era já o elenco do investimento agora, Ibrahimovic, Cavani, lembra? Depois veio Neymar, Mbappé, esses caras assim, mas num primeiro momento que o Leonardo treina,
o time do Paris, treina não, ele trabalha no time do Paris, ele já tem um super elenco com um super investimento. Ibrahimovic, em alguns momentos, incomodado ali com o Leonardo, não fala, o Leonardo é um cara que ele atrapalha o elenco e tal. O Leonardo, ele é um cara que viria pro lugar do Rui Costa, caso viesse. Por enquanto, São Paulo não confirma nenhum tipo de busca por Leonardo, nem tampouco o Leonardo. Começa a surgir um movimento em rede social de que seria o momento para Leonardo voltar para o São Paulo Futebol Clube. Nesse momento, não seria nem como um cara contratado, com baita salário, um cara que veio para realmente destruir um time que já está ganhando e vamos arrebentar e ganhar tudo. Não é o ponto. O ponto seria de recuperação do São Paulo. A retomada do São Paulo, com o Leonardo sendo manager, fazendo o trabalho que hoje Rui Costa, de maneira muito mal e porca, ele faz no time do Tricolor Paulista. É claro que o Leonardo chegando no São Paulo hoje, ele vem com o que tinha o Hernanes, o Kaká, Miranda, Lugano, Luiz Fabiano, ele volta, Rogério Ceni, Raí, ele volta com uma identificação com o time do São Paulo. Essa identificação seria para o São Paulo chegar para ele e falar, ó, ao invés de 100 milhões, vamos investir 40, por exemplo, não quero gastar muito, eu quero investir pouco dinheiro. Então, para você chegar pro Marcos Braz e dizer isso é muito complicado. Agora, falar para um cara igual o Leonardo, que viria suposto, não vou falar para ajudar, né, que ele viria para trabalhar, mas um cara que viria com essa questão da bagagem de ser São Paulino, a bagagem de ter trabalhado no São Paulo, essa bagagem de vir pro São Paulo para de fato ajudar o Tricolor Paulista, ele viria sim para aceitar as dificuldades que o São Paulo também tem na temporada de agora em diante. O São Paulo hoje pode trazer o Leonardo, vamos analisar, mas o que está muito perto mesmo é a demissão de Rui Costa e também de Roger Machado e a vinda de Dorival Júnior, só que é seguro e certo, pode cravar aí que na próxima derrota, acabou, não vai mais ter como ficar, pode escrever, porque hoje toda a notícia caminha para esse lado. Agora pensando no Leonardo, ele é um tipo de cara que ele realmente deveria para mudar o São Paulo de cabo a rabo. E ele não é um cara também que vem para o Harry Macis, mandou ele falar com o empresário de jogador tal e acabou o Leonardo. Não, ele viria realmente para trazer para o São Paulo uma bagagem de trabalho na Europa, onde ele se preparou e estudou para ser um manager, o cara do gerente, diretor de futebol lá no futebol europeu, e chegando no São Paulo ele viria para num estalo de dedo, ele conseguiria mudar o São Paulo de patamar. É claro que isso exige investimento e é claro que isso exige também um time com um técnico muito capacitado. Porém, o que o São Paulo tem hoje é um técnico que ele pode estar aceitando as ordens de Rui Costa até para escalar time. Então, onde que pode ir parar um time que já começa contratando um técnico igual o Roger, que não está habituado a títulos? Um cara igual o Rui Costa, que trouxe o amigo dele e que a chance de ganhar alguma coisa é muito remota. Agora, chegando um cara igual o Leonardo, junto com um cara igual o Dorival, você une um cara que é manager preparado com uma bagagem europeia para trabalhar com um cara igual o Dorival, que aqui no futebol brasileiro é campeão de Copa do Brasil até de olho fechado. Ficaria top ou não? Vem pra cá Dorival e vem pra cá Leonardo, vamos mudar esse São Paulo de cabo a rabo. E aí sim o Harry Macis pode se esconder em brumas aí e nem se preocupar com o Tricolor Paulista, porque o São Paulo estará sim em boas. E ele falou assim, eu perguntei pro Roger antes de ele chegar no São Paulo, você acredita que o São Paulo pode ser campeão? E ele respondeu, claro que é possível. Eles dizem que outros treinadores podem dizer outra coisa, mas ele tem convicção que ele poderia conquistar no São Paulo. Como gestor responsável que sou, junto com o Rafinha e com o presidente, foi uma decisão de coerência, cheia de convicção. Entendíamos que a avaliação deveria dar tempo para que as coisas pudessem evoluir, ou que nós precisávamos ampliar um pouco a nossa margem de análise. Como gestor responsável que sou, tomei uma decisão com coerência e convicção. Entendimos que a avaliação de dar tempo para as coisas pudessem evoluir ou que nós precisávamos ampliar um pouco a nossa margem de análise. Eu estou tentando evitar segurar aqui, xingar e falar palavrão, juro, porque a minha vontade é essa. Vou falar para vocês, chega a ser assim, é nível humilhação. O Jair Ventura esculachou ele na coletiva dele, falou lá, eu já sabia que o São Paulo ia fazer isso. Riu da cara do Roger Machado. Semana passada, a gente falou sobre isso. Aí ontem, o Renato Gaúcho de novo rindo na coletiva. Os caras estão rindo porque eles sabem que o Roger Machado é tipo uma criança. É uma criança
que não tem condição de fazer uma disputa contra adultos. Porque ele é limitado, ele não consegue enxergar fora daquela caixa, daquela redominha que ele se enfia. Então é o que eu digo, ele é limitado, ele é um técnico horroroso. Ele é um técnico fracassado. E a gente disse tudo isso há 40 dias atrás. Nossa, mas ele falou há 40 dias atrás, como que você sabia? Por conta da trajetória dele. A torcida do Corinthians fez protesto para ele não entrar. A torcida do Vasco fez protesto para ele não ser contratado. Pelo amor de Deus, gente, a torcida do Grêmio não suporta ele, a torcida do Juventude não gosta dele, a torcida do Inter não gosta dele, a torcida do Bahia não gosta dele, a torcida do Palmeiras não gosta dele. Por que a torcida do São Paulo ia gostar do cara? Tô falando para vocês, teve conselheiro que estava viajando, perdeu a paciência. Tem gente que nem no país tá. Falou, porra, Zanqueta, tá foda. Desse jeito realmente não tem como. Ninguém consegue defender, cara. E o Rui Costa disse, na cara paga, eu tenho orgulho de estar ao lado de um grande profissional, um grande técnico, porque nós temos total convicção. É aquela cara de sonso dele, soberbo, com uma empáfia do caralho. O rei na barriga, gigante. Do mesmo cara que foi lá falar na live do Arnaldo Tironi lá, que o Alan Barcelos ele conseguiu não deixar ir pro Palmeiras. 2 semanas depois, o Alan Barcelos estava assinando com o Palmeiras. Esse é o diretor de futebol que o São Paulo tem. Esse é o cara que diz que os valores os maiores valores que o São Paulino preza seriam encontrados no Roger Machado e era só uma questão de tempo, ele tinha certeza. O Rafinha, nós temos convicção, precisa de tempo de trabalho, calma. O Brasil não dá tempo pro cara trabalhar. Os caras tiraram o Crespo em primeiro lugar do campeonato jogando bem. Vai todo mundo pra puta que pariu com esse discurso ridículo. Vocês estão achando que vocês estão falando com quem? Vocês é que são limitados mentalmente. Vocês acham que todo mundo é burro a ponto de comprar esse discurso idiota de vocês. Vocês já fizeram o São Paulino de otário e ainda quer continuar fazendo. Agora eles estão totalmente sem saída. Por quê? Hoje você não consegue mais dissociar o Roger Machado do Rui Costa. Sabe o que deveria fazer? Chegar no Rui Costa e falar assim, Rui, você fez essa merda. Agora você vai lá e vai demitir o Roger Machado e você vai chegar para ele, já que você é amigo dele, e vai falar assim, olha, pede demissão. Pede demissão porque o São Paulo não merece pagar essa multa. Você acha que ele vai fazer isso? Sabe por que o jogador não está desempenhando? Porque o Roger Machado é ruim. Porque ele não está fazendo o coletivo funcionar, então os jogadores não estão jogando nada. Nem o Marcos Antônio, que estava indo para a seleção, está jogando. Então a culpa não é do jogador, a culpa é do técnico. A culpa é do diretor de futebol. Eles quebraram o coletivo e quebraram o que o São Paulo tinha de mais valioso, que era o time como um todo, e não uma valência única. E aí hoje está todo mundo parecendo um bagre horroroso, um lixo que não joga nada. A culpa é deles, não do jogador. Na cabeça do Maciço hoje está assim, se eu demitir o Rui, eu vou culpar ele porque ele fez a escolha errada. Mas se eu escolher um técnico e der errado, eu tô fudido. E como ele quer ser candidato a presidente, hoje ele tá... Sabe quando o cara não sabe se eu for pra lá? O ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho... Cara, ele não sabe o que faz. Não sabe o que faz, ele tá perdidaço. O São Paulino hoje tem ânsia de vômito, de olhar para o time e de pensar nas coisas do São Paulo. Eu tenho certeza que hoje você vai ter ânimo de acompanhar o time do São Paulo, não por causa da derrota, mas porque você vai ficar acompanhando a qualquer momento, como eu vou ficar, acompanhando aqui as notícias no telefone, no celular, essas coisas, um pouquinho antes do jogo do meu filho acompanhando, de que a qualquer momento o Maciço possa ter a luz de falar, foda-se, eu não vou aguentar mais essa merda, vou tomar uma decisão, porque eu preciso tomar a rédea, o São Paulo merece que eu seja corajoso e tome uma atitude de coragem em prol do São Paulo, e não em prol de caras falando X ou Y, ou pensando no que a imprensa vai dizer. A imprensa vai me lacrar. O resultado tá aí. Resultado de merda. Resultados horríveis. E falaram, a gente tentou. Feito uma tentativa. Falaram que não ia dar certo. O Roger Machado tentou, se dedicou e teve intensidade, mas futebol é resultado. O São Paulo não é um clube para fazer experiência. O São Paulo é um clube para ter alguém ali que assuma a responsabilidade. Erramos e agora eu vou corrigir a rota. Eu sou presidente, eu vou assumir a responsabilidade e vamos corrigir essa rota. Tem que ser homem. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.